Salve, galera! Começando mais um episódio do Crow. Tô de novo aí com o meu mano Murilo. E aí, pessoal, beleza? Hoje a convidada é a Ana Cláudia Fandi. Ela tem um projeto chamado Projeto Bio Brasil. O projeto é sobre o mico-leão da cara dourada. E se apresenta um pouco aí, Cláudia. Pois é. Olá, João. Olá, Murilo. Olá, pessoal. Primeiro, estou muito feliz pelo convite. Achei muito legal a ideia de vocês do programa. E estou super feliz de poder estar aqui contribuindo, falando um pouquinho das coisas que eu estou fazendo. E fiquei muito feliz mesmo. Bom, é isso. Eu sou bióloga. Eu fiz biologia na Universidade Federal de Uberlândia. Meu primeiro objetivo não era biologia. Eu tinha uma vontade de fazer odontologia, na verdade. Mas aí eu só podia fazer em faculdade pública. Minha família não tinha condições, né, de pagar uma faculdade privada. E aí não consegui passar. Tive que fazer um ano de cursinho e não passei para o curso de odontologia. Daí eu falei, eu tenho que provar para mim mesma que eu consigo passar em algum curso. Então, da lista dos cursos que me interessaram ali, eu vi as ciências biológicas e fiz e passei. E assim, que foi perfeito, porque eu acho que eu não seria outra coisa a não ser bióloga na minha vida. E aí, então... Vem pro bem. Não, esse com certeza foi o universo conspirando a favor. Quando eu entrei no primeiro semestre de curso, com todas as possibilidades que a biologia traz, né, que as ciências biológicas traz, eu estava no lugar certo. E na primeira semana, que foi o recebimento dos calouros na universidade, né, eles mostram tem um encontro e mostram vários cursos, mini cursos que vocês podem fazer na universidade para conhecer e tudo. E eu logo caí que falava sobre questões ambientais do município de Uberlândia, que era para tratar sobre problemas ambientais, sobre conservação. Então, eu já entrei na universidade sabendo exatamente o que eu queria fazer. Olha que só. Era trabalhar com conservação, com educação ambiental. E aí me formei e já fui trabalhar num projeto de conservação, na Caatinga Baiana, em Curaçá, no projeto Ararinha Azul, né, que é um projeto de conservação de um animal, de uma espécie ameaçada de extinção. Só tinha quando eu cheguei no projeto, só tinha um indivíduo da espécie. Tem até o filme Rio, né, que fala sobre ele, que na verdade ele está lá no Rio de Janeiro, mas na verdade ele não é, ele é baiano, ele é catingueiro, ele é da Caatinga da Bahia. A Fox errou nesse quesito. Valeu pela propaganda, né? Valeu pela propaganda, de todo mundo conhecer, de saber que existe. Mas enfim, fiquei trabalhando um ano nesse projeto, e já no projeto eu trabalhava com a comunidade, né, com as pessoas. Sempre trabalhei com pessoas, assim. Eu gosto de trabalhar com gente. Trabalho com conservação, mas com as pessoas. Uhum. E aí fui convidada para trabalhar aqui onde eu estou, no sul da Bahia, em Ilhéus. Eu vim para trabalhar numa instituição, numa ONG, chamada IESB, Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia. Vim também para trabalhar com educação ambiental, nessa organização, e fiquei muitos anos trabalhando ali. E fiz o meu mestrado com conservação, né? Eu tenho mestrado em conservação da biodiversidade e sustentabilidade. E agora estou trabalhando com uma outra espécie endêmica e ameaçada de extinção, mas agora é um primata, né? Que é o mico-leão da cara dourada. E a gente carinhosamente chama ele de mico-leão baiano, porque é uma espécie endêmica e atualmente do sul da Bahia, né? Nessa nossa região, só tem aqui. Em nenhum outro lugar do planeta tem esse animal. E como é uma espécie ameaçada, a gente tem esse projeto para trabalhar com ele e tentar tirá-lo da lista de espécies ameaçadas de extinção, né? Você falou do mico-leão da cara dourada. Você poderia explicar um pouco a diferença entre o mico-leão da cara dourada e o mico-leão, tipo, dourado? E as outras espécies também que a gente conversou um pouco antes e você falou... São 4 espécies de mico que são endêmicos do Brasil, endêmicos da Mata Atlântica, mas cada um no seu estado. Então, no estado da Bahia, a gente tem o mico-leão da cara dourada, que é o animal que nós trabalhamos.
no Rio de Janeiro, é o primo dele, que inclusive, dia 2 de agosto agora, a gente comemora o dia do mico-leão dourado, que só tem no Rio de Janeiro. Tem que fazer e aí feriado. A gente tem o mico... É feriado? Feriado, tem que fazer um feriado. Tem que ter comemoração, porque o mico-leão dourado é uma espécie ameaçada e tem um lindo trabalho que o pessoal lá da Associação do Mico-leão Dourado faz, também para recuperar essa espécie. E aí a gente tem o mico-leão preto, que está aí no estado de vocês, que é aí de São Paulo, e o mico-leão da cara preta, que aí vai estar lá no Paraná, que é uma espécie endêmica lá do Paraná. E os micos-leões, eles são dóceis com o ser humano, tipo, tem uma interação boa com o ser humano? Dá pra você ficar cuidando lá ou tem que ir com cuidado? Ou eles são mais ariscos, assim? Não, são animais, nós trabalhamos com os animais que estão na natureza, né? Então, assim, o princípio de tudo é você ter o menos contato possível com ele. Então, a gente faz um monitoramento, os animais, nós trabalhamos com animais que têm um rádio colar, então a gente consegue saber exatamente onde o animal está. Mas tanto os pesquisadores quanto os assistentes de pesquisa, eles ficam distantes dos animais e não têm contato algum, né? A ideia é mantê-los da forma como eles estão na natureza. Fica olhando... Mas são muito curiosos, como todos os primatas, né? Fica olhando eles tipo, por radar, assim? Não, a gente vai a campo, então eles têm um rádio colar que emite um sinal, a gente tem uma antena de monitoramento, a gente consegue pegar a frequência do sinal da onde o grupo que a gente vai monitorar aquele dia está. Uhum. Então, os assistentes de pesquisa, eles estão no campo, na mata, a hora que o mico acorda, lá pelas 4 horas da manhã. O mico-leão, ele é um animal que dorme em oco de árvores com a família dele, né? Então, eles acordam, o assistente já está ali, porque já pegou o sinal do colar e acompanha esse grupo durante todo o dia. Então, ele vai, porque a gente estuda a ecologia e o comportamento do bicho. Né? Então, tudo que o animal está fazendo, ele está anotando ali o que ele está comendo, o que ele está manipulando, quanto tempo ele fica interagindo com os indivíduos do grupo. Então, ele faz uma lista de tudo o que está acontecendo. E aí, no final da tarde, o bicho vai para o oco, de novo, ou para aquele, ou para o outro, porque eles têm vários, né, distribuídos na mata, e aí os assistentes voltam para casa. Nossa, é como se fosse um diário do mico-leão. Deve ser complicado se fazer esse monitoramento sem poder, tipo, intervir muito no trajeto dele, sei lá. Não, nada, a gente não interfere em nada. Inclusive, por exemplo, se o animal está sendo predado por outro, a gente não interfere. Não, caiu da árvore, nada. A gente está ali exatamente para estudar como que ele se comporta na natureza. Então vocês não podem intervir em nada, mesmo nada. Nem com cuidados veterinários, nem nada. O mico-leão nem sabe que vocês estão lá. Ele sabe, porque ele é um bicho bem esperto. Então, assim, tem até uma adaptação, né? Porque no início, porque o grupo é capturado, e aí entra o veterinário, né? O trabalho do nosso grupo tem um veterinário responsável, porque o grupo é capturado para poder colocar o rádio colar. Então ele é anestesiado, tem todo um procedimento veterinário para isso. E aí ele é liberado na floresta de novo. Então o momento de contato é esse. Mas aí é com o veterinário, com um biólogo, o mais rápido possível, para não ter muita manipulação do indivíduo. E aí ele é liberado. Isso a gente faz de 6 em 6 meses, para poder trocar o rádio colar. Mas ele está... Hoje o mico-leão da cara dourada, ele está ameaçado de extinção no Brasil. Ele está ameaçado de extinção, ele é um animal que está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, a área de preservação, vocês criaram mais para evitar que esse bicho seja caçado? Então, o que acontece? Existe aqui na nossa região uma reserva biológica federal, né, que quem faz a gestão é ICMBio, e é uma reserva que ela foi criada, um dos objetivos dela é proteger o mico-leão da cara dourada. Só que os animais, eles não ficam só na reserva, só a reserva é insuficiente para manter uma população mínima viável desses animais. Uhum. Então, eles estão nas fazendas, né? Então, o Projeto Biobrasil, ele é um projeto que é do Centro de Pesquisa do Zoológico da Antuérpia, em parceria com uma instituição brasileira
nesse momento, o Bicho do Mato Instituto de Pesquisa, que é uma instituição de Belo Horizonte. E o projeto BioBrasil, ele está atuando aqui na região desde 2002. Então, num primeiro momento, o estudo que foi feito com os animais, foi feito com os animais na Reserva Biológica de Una, que é uma área protegida. E a Reserva Biológica é uma área de proteção integral, né? Então, não pode ter gente morando na unidade de conservação. Ela é porque a gente tem diversos tipos de unidades de conservação, né? Então, a gente tem a Reserva Biológica, que, no caso, é uma área que não pode ter pessoas morando. O destino dela é conservação e pesquisa, né? Na nossa região, a gente tem um refúgio de vida silvestre, em Una, que aí você pode ter população, gente morando, as pessoas não são indenizadas, os proprietários continuam ali, levando a vida, né, como é. E também a gente tem na região um parque nacional, que aí um parque nacional é um outro tipo de unidade de conservação, que ele é destinado para conservação, mas para visitas também, para turismo, para educação ambiental. Uhum. Então, tem diversos tipos de unidade de conservação. Então, numa primeira etapa, o BioBrasil ele foi estudar a ecologia e o comportamento dos micos na unidade de conservação, então como ele se comportava ali. Só que com o passar do tempo, foi se percebendo que não adiantava só ter a informação do bicho na unidade de conservação, porque, na verdade, se a gente for pensar em um plano de conservação dessa espécie, ele está interagindo nas propriedades rurais, né? Nas propriedades particulares do que tem no entorno da região. Então, aí o BioBrasil ele saiu da Reserva Biológica de Una e fez uma parceria numa fazenda de um produtor familiar lá da região de Una, onde tinha mico-leão, para fazer os estudos, então, de como esse bicho se comportava nesse ambiente, com os cultivos. Então, tem uns 5 anos que a gente faz esse trabalho lá, nessas fazendas, nessas propriedades. Esse negócio que você falou que você tinha falado atrás, que você faz um trabalho com as pessoas, como é que funciona isso? Então, aí o que acontece? No BioBrasil, além da pesquisa, né, de entender da ecologia e do comportamento do animal, a gente trabalha também com o ambiente onde ele está. Então, assim, o mico-leão, ele não sobrevive sem a Mata Atlântica, sem a floresta. Ele precisa de recursos que estão nas espécies nativas da região. O sul da Bahia, eu não sei se vocês sabem disso. Vocês gostam de chocolate? Uhum. Eu gosto. Bastante. Pra caramba. O chocolate vem da onde? Do cacau. Do cacau. Então, o sul da Bahia é um grande produtor de cacau. E isso fez com que a Mata Atlântica, a gente ainda tenha bons remanescentes de Mata Atlântica, e o cacau aqui na região, ele é plantado num sistema agroflorestal que a gente chama de cabruca. Já ouviram falar nessa palavra? Não. Pois é. Cabruca é uma forma de plantio de cacau típico aqui da nossa região. Como é feito isso? O cacau ele precisa de sombra para ele ir bem, né? Para ele é um tipo de cultivo que ele é feito em sombreamento. Na região do sul da Bahia, os proprietários eles cabrucaram a floresta, a Mata Atlântica. O que é isso? Eles tiraram a parte baixa da floresta, que é o subbosque, e mantiveram a parte alta, que é o dossel da floresta. E o cacau foi plantado, então, na sombra das árvores nativas da Mata Atlântica. Então, tem muita área. Então, a cabruca é um sistema agroflorestal que preserva parte desse ambiente de Mata Atlântica. Não desmata totalmente. Oi? Não desmata totalmente a mata. Ele retira somente ele tira a parte baixa ali, o subbosque da floresta, e mantém grande parte das árvores altas da floresta. Já é menos mal, pelo menos, né? Exatamente. Não fizeram igual fizeram aqui na nossa região, né? Que arrebentaram tudo. Exatamente. Então, uma coisa que se você for olhar o mapa da região, né, do sul da Bahia, você vai ver grandes manchas de floresta mesmo, de floresta ombrófila, densa, de Mata Atlântica, e também outras manchas que são essas cabrucas, que são áreas de Mata Atlântica com cacau na sombra dessas árvores.
O mico-leão ele se adaptou muito bem a esse tipo de cultivo das cabrucas, porque como as cabrucas, elas mantêm as árvores altas, as árvores mais velhas, ali tem recursos importantíssimos para o mico. Por exemplo, o oco, né, que são os buracos nas árvores, e as árvores mais velhas têm esses buracos, que é onde ele mora, dorme com a família. Ele não faz o buraco? Não. O Nossa, buraco já está lá feito, ele aproveita de um buraco que tem na árvore. E um outro recurso muito importante para eles são as bromélias, aquelas epífitas que ficam nas árvores grandes. Então, ali é um recurso essencial para o mico, porque ali ele encontra alimento, né? Ele encontra proteção, então ele precisa. Se você for ver lá o diário do mico, você vai ver que ele fica horas do dia forrageando lá, manipulando as bromélias, porque ele está comendo, né? Ele está se abrigando. Então, nas cabrucas ele encontra muito isso. Além das cabrucas também oferecerem outras coisas que para ele também é importante. Então, a gente considera que a cabruca também é um habitat para o mico. E a cabruca tem um outro papel fundamental também aqui na nossa região, porque ela liga um fragmento de mata a outro. Porque, por exemplo, os micos, as preguiças e outros animais, eles não conseguem atravessar de uma área de floresta por um pasto e uma outra área de floresta. Isso é um grande problema para conservação, né? Porque aí a gente não vai ter fluxo gênico se eles não conseguirem se deslocar no território. E as cabrucas, elas fazem essa conexão entre os fragmentos de floresta. E aí, galera, a gente caiu aqui, tivemos problema de conexão, mas já vamos retomar. A gente parou, a Cláudia parou, estava falando da transição da cabruca, né? Então, eu estava falando de conexão. Isso. De uma conexão Justamente. Que não pode cair. Que é a conexão que a cabruca, que esse sistema agroflorestal faz com os remanescentes de Mata Atlântica aqui na nossa região e que é extremamente importante para a biodiversidade da floresta, né? Da Mata Atlântica. O senhor falou do cacau e do mico, e eu fiquei com... É uma curiosidade, uma dúvida que eu fiquei. Se o mico não come cacau. O mico ele come o cacau? Então, ele come. Mas isso... Mas você sabe que... Os agricultores que plantam, eles não ficam tipo meio pistola com os micos? Sim. E aí tem isso. Os micos não comem porque eles não conseguem perfurar a casca do cacau. Mas o mico ele sempre anda com outro animal, outro mico, que é o mico estrela. E aí, não, mas é o mico estrela que perfura a casca, e aí o mico aproveita e come. Enfim, o mico come. Mas existe isso. Aí quando a gente vai falar sobre os micos, os agricultores reclamam. Os micos trabalham em equipe para comer o cacau. Mas eles comem. Mas dentro da cabruca tem tantas outras coisas que eles preferem comer. Então a gente não inclusive é a comida preferida, né? Incentiva a plantar mais nativas. E na cabruca tem muita jaca, que é uma espécie exótica, né? Não é uma espécie brasileira, mas super bem adaptada aqui na região. E os micos adoram. Inclusive a gente fez uma publicação hoje sobre isso. É um recurso alimentar muito importante para ele, assim. Hoje no caso a gente está gravando dia 30, hein, galera? Isso. Então, 30 de julho. De julho. Esse vídeo vai sair daqui um tempinho. Então, volta lá no nosso Instagram, que vocês vão ver lá falando sobre esse recurso que ele utiliza, a jaca. Inclusive, mas, gente, desculpa te cortar, Cláudia, mas inclusive o Instagram do Projeto Bio Brasil tá aqui, o Facebook vai estar tudo na descrição. Segue lá, é muito da hora, é muito legal mesmo. As publicações são muito legais, não é aquela coisa densa, sabe? Você lê e você fala, nossa, é chato. Você lê, você tipo fala, caraca, é legal, é da hora. O mico do caralho. Tipo isso, segue lá, que é muito legal. Além de ser lindo. Nossa, é bonito e também é legal entrar para conhecer as outras pessoas da equipe do Bio Brasil, que eu sou só uma delas, mas aí lá vai ter informações sobre a coordenadora geral do projeto, que é a Crícia, que está lá na Bélgica cuidando de tudo, nosso coordenador de campo, o Igor, e os nossos assistentes de pesquisa e as professoras. É legal, bacana. E o mico, que é galera. Lindo, que são fotos maravilhosas. E para conhecer um pouquinho também da região onde a gente está, né? Porque é uma região de Mata Atlântica exuberante, assim. É um centro de endemismo da Mata Atlântica no Brasil, a região sul do estado da Bahia.
Isso que eu ia falar, deve ter o projeto BioBrasil, você tem mais ou menos uma noção de, tipo, quanta gente está atuando no projeto? Porque deve ter uma equipe gigante, né? Porque eu vejo deve foto, dar um trabalhinho. Isso que eu ia falar, deve ser um trabalho do caramba, né? Pra cuidar. Dá por isso, porque não é só o trabalho de pesquisa, né? Tem todo um projeto de conservação, é uma coisa muito grande, tem todo o trabalho de pesquisa dos meninos que vão para o campo para estudar o animal, mas também tem todo o trabalho com a comunidade, aí são outras pessoas da equipe, tem o trabalho da coordenação, né, que é aquela que vai captar recurso, pensar em estratégias, que é o que a Cristã está fazendo lá da Bélgica, do zoológico. Então, são muitas coisas que acontecem, né? E ao redor dessa reserva, tipo, ela é bem protegida? Tem, tipo, Força Armada Nacional ao redor dela? Não. Ou, tipo, nada assim? Então, ela é uma unidade que ainda não está totalmente implementada, então, assim, tem ainda áreas dentro da unidade que precisam ser indenizadas para tirar os proprietários dali. Existe uma fiscalização, mas não dá para dizer que é 100%. Não dá para confiar muito. Então, e essa fiscalização é feita do Estado ou é o próprio projeto? Não, então, nós não temos vínculo com... A gente é parceiro do ICMBio, mas nós não temos vínculo com a reserva biológica. A reserva biológica é da União, é do governo federal. É uma reserva federal de responsabilidade do ICMBio, né? A gente trabalhou durante algum tempo dentro da reserva, com autorização e licença do ICMBio, mas agora a gente trabalha no entorno dessa reserva. E numa propriedade particular. Então, qual que é o foco do nosso trabalho? Então, porque eu estava contando da conexão das cabrucas e como ela é importante, né, para o mico-leão e para outras espécies. E o que a gente faz? A gente tem a cabruca, ela é um local que é ameaçado, assim como a unidade de conservação, porque tem grandes dificuldades, é uma área protegida, mas que precisamos trabalhar mais enquanto sociedade, né, e cobrar mais para ela ser mais protegida. As cabrucas, que também mantêm essa biodiversidade e fazem essas conexões, elas também são ameaçadas porque a gente tem um preço muito baixo para o cacau, então muitos produtores, eles acabam mudando de cultivo, né, de prática agrícola. Então, assim, derrubam, embora a cabruca seja... você não... O ideal, né? Você não pode tirar árvores nativas. A Mata Atlântica, ela tem uma lei específica para ela, que protege a Mata Atlântica. De todos os biomas que a gente tem no Brasil, o único que tem uma lei específica é a Mata Atlântica. É o mais danificado, né? Você não pode tirar nada da Mata Atlântica sem autorização. Isso vale para as cabrucas, para as árvores da cabruca também. Mas, mesmo assim, acontece o desmatamento, né? E a alteração dessa matriz para um outro tipo de cultivo que aí não vai ter as nativas. Então, no BioBrasil, a gente faz um trabalho para fortalecer esse sistema agroflorestal. Então, a gente, além do trabalho de pesquisa, a gente também desenvolve um trabalho para falar sobre a importância das cabrucas e para fortalecer práticas agroecológicas. Então, lá na nossa área, que é em parceria que a gente tem lá nessa propriedade, que é vizinho da Reserva Biológica de Una e vizinho da outra unidade de conservação, que é a Revis de Una, a gente tem uma área demonstrativa que a gente fala que é a nossa sala de aula ao vivo para mostrar essas práticas agroecológicas. Então, o que são essas práticas agroecológicas? A gente convida os agricultores da região ali para conversar, para uma troca de experiência, numa atividade que a gente chama Proseando na Mata. Então, a gente passa o dia com eles nessa área, e aí eles vão ajudando a gente a formar essa área num sistema agroflorestal, que é cultivar aquilo que pode ser vendido para comer, ou para comer, ou para vender, para comprar outra coisa. Então, a gente cultiva abóbora, feijão, banana, planta o cacau, que vai trazer para ele o recurso mais para frente, e planta árvores nativas da Mata Atlântica, que é um sistema agroflorestal, que é plantar esses cultivos comerciais para se alimentar junto com árvores nativas. Árvores nativas que são importantes para o mico-leão, porque, né, também, já que nós estamos falando dele, mas que é importante para a biodiversidade. Então, a gente tem esse trabalho de extensão ambiental dentro do projeto BioBrasil, né, que
é um trabalho de conservação. Então, a gente não está só olhar para o animal já era essencial e excelente, mas a gente não está fazendo só isso, a gente está olhando também para o outro lado. Então, a gente precisa das cabrucas, a gente precisa de sistemas agroflorestais para conectar a floresta, então vamos trabalhar isso também. Então, é isso que a gente faz nessa área demonstrativa. Então, a gente vai falar sobre os sistemas agroflorestais, sobre adubação orgânica, como produzir, aliando a biodiversidade, né, a favor do agricultor. Você não precisa colocar químico na sua área. Você pode olhar para a natureza e copiar a natureza para fazer um cultivo sem químico, só com a produção orgânica, que vai se fazer bem para a sua saúde, para a saúde de quem você está vendendo, para a saúde do ambiente. Então, a gente faz esse trabalho também. O problema é que essas empresas colocando agrotóxicos, esse tipo de coisa, rende muito mais lucro para elas do que fazendo de uma maneira tipo, mais saudável, né? O problema é que a gente tem um péssimo hábito de olhar a curto prazo, o que é imediato. Porque se você for pensar o impacto que é causado no meio ambiente, porque não tem cultivo agrícola sem a natureza perfeita. Não tem, você vai ter que ter água, você tem que ter solo, e para tudo isso, um solo bom, produtivo, para tudo isso você precisa da natureza, né? Então, de qualquer forma, você vai esgotando o seu solo agora, lá para frente você vai gastar um recurso muito maior para poder recuperar aquilo que já foi perdido, né? Sim, ainda mais no atual governo, né, que foi... não é querendo fazer a cabeça de ninguém, só estou dando um dado, que foi aprovado o uso de outros agrotóxicos que em muitos países não são, a maioria dos países não são, né? E para esse tipo de agrotóxico não ser aprovado em alguns países, algum mal ele deve fazer, né? Coisas que estavam sido assim, que não são utilizadas há muitos anos, foram permitidas aqui no Brasil. É a contramão de tudo do que se deve fazer, né? E o bom da agroecologia é isso, que você traz não só saúde para você, mas saúde para o solo que você está trabalhando também, né? Você trabalha respeitando a natureza, o meio ambiente, então você só tem ganho com isso. E lógico, a agricultura orgânica dá muito mais trabalho, mas o retorno também é muito maior, né? Esse negócio dos agricultores que moram lá em volta da reserva me fez pensar se tipo, não tem nenhuma área de latifúndio em volta que traga um problema para vocês, não é? Aqui na região, o que a gente tem? A gente tem as reservas, né, as unidades de conservação, a gente tem... A maioria são propriedades médias e pequenas de produtores, e a gente tem assentamentos rurais na área. E também tem a comunidade indígena Tupinambá. Claro que tem conflitos de terra na região, mas eles já estão... assim, a gente não, o que a gente tem pensando, né, de desmatamento? A gente tem muito desmatamento aqui na região ainda. Muito desmatamento por conta dessa conversão de cultivos agrícolas, né? Se desmata na região para tirar a cabruca, para colocar café, para colocar pasto, né? Então, a gente tem ainda muito desmatamento, e isso é um dos grandes problemas pensando na conservação do mico. A soja, ela é também produzida aí ou não? Não, nessa região não, é mais para o oeste da Bahia, a gente está mais aqui para o sul. Aqui o que se produz é cacau, seringa, dendê, frutas. Na região onde eu trabalho de Una, é mais isso que tem de cultivo. Mas é isso. Então não tem grandes plantações por aí? Grandes monocultivos, não. Aqui na região de Una, onde a gente está, ainda. Porque o que está acontecendo? A gente tem visto muito a chegada do café, que está vindo do Espírito Santo, que é um café a pleno sol. E isso tem derrubado grandes áreas de floresta. Embora seja proibido o desmatamento na região, ele acontece. Mas a gente sabe como é que funciona, né, o Brasil. A gente sabe como funciona. Exatamente. E ainda mais agora, né, que tudo tem sido flexibilizado, todo o nosso arcabouço legal de legislação ambiental tem sido flexibilizada. Sim, principalmente o Salles, né? Eu não sei se você chegou a ver a fala dele, que nessa pandemia era hora de... passar a boiada. Exatamente. Assim, uma coisa é fato. No governo do Bolsonaro, atual governo, né, do Bolsonaro,
as leis ambientais realmente estão sendo flexíveis. A gente não está aqui para ficar criticando o governo, apoiar o governo, a gente só está dando um fato. A legislação ambiental do Brasil, ela é muito boa. O problema é que ela tem uma dificuldade dela ser aplicada, e o que a gente tem visto nesse governo é isso, essa flexibilização da lei. Então, como está acontecendo agora com a Mata Atlântica? Como eu falei para vocês, né, a Mata Atlântica, ela tem uma lei específica que protege o bioma, específica para ela. E o que aconteceu agora? Não sei se vocês acompanharam isso. Na lei da Mata Atlântica, está lá dito que tudo que foi desmatado em áreas de beira de rio, em topo de morro, até 1990, depois de 1993, tem que ser recuperado. Né? Os proprietários têm que recuperar isso. Isso está lá na lei da Mata Atlântica. E tudo que era feito até então, até o Salles, antes dele deixar a boiada passar, né? Como ele mesmo disse, a interpretação que se tira dele da lei da Mata Atlântica. No Código Florestal, ele diz que o que foi desmatado até 2008 não tem que ser recuperado. O que ele está fazendo agora? Ele está utilizando o Código Florestal na região de Mata Atlântica. Vocês acompanharam isso? Que ele está tendo um manifesto. Quer dizer, ele está enfraquecendo. E ele não pode fazer isso, porque a lei da Mata Atlântica é especial. Isso é inconstitucional, não é? O Código Florestal é uma coisa geral. A lei da Mata Atlântica ele é específica. Então, ele não pode olhar para uma coisa que é no geral para tratar de uma coisa específica. E é isso que ele estava fazendo. E aí teve toda uma mobilização da sociedade civil, os abaixo-assinados, e ele voltou atrás. Ainda bem. Espero eu. Mas isso causa um impacto na prática enorme e horrível, porque as pessoas que já se sentiu à vontade para desmatar, agora elas se sentem legitimadas pelo governo a fazer isso. Então é um grande problema, é uma grande preocupação. Tanto que a Mata Atlântica, a SOS Mata Atlântica, ela faz um mapeamento anualmente junto com o INPE para ver a cobertura vegetal de Mata Atlântica no nosso país. Né? É um monitoramento que a SOS faz. Há 2 anos atrás, o percentual de desmatamento tinha caído. Esse ano, ele subiu 30%. Então, assim... É muita coisa. A gente teve um aumento de 30% no desmatamento em região de Mata Atlântica. É um problema. Em 1 ano de governo é uma coisa gigante. É uma coisa que vem acontecendo, mas que nesse específico governo a gente tem visto, né, acontecer mais fortemente. Mas você, em questão da área de preservação que você trabalha, você tem visto uma melhora, a sociedade que vive lá está se conscientizando mais com isso, ou você vê uma piora, tipo, as pessoas estão se conscientizando menos? No decorrer dos tempos, né? Desde que você começou a trabalhar até agora. Então, o trabalho de conscientização, ele é um trabalho diário, assim, né? É uma coisa que você faz, não é uma coisa de uma hora para outra. Então, é um trabalho de formiguinha também, né? Todas essas ações, e não é só, outras instituições também trabalham na região com essa mesma consciência, mas eu vou falar um pouquinho do que eu venho fazendo. Todas as nossas ações é muito para conversar sobre isso, de mostrar a importância que a Mata Atlântica tem para a sua vida, de mostrar a importância que cumprir a legislação ambiental traz para a sua vida, né? O quanto é importante você agir de uma forma correta com o meio que você vive, mas aí a gente tem outras coisas que acabam complicando e que a gente precisa olhar também. O fator econômico, por exemplo, é um fator importante, porque, assim, embora a pessoa saiba que ela precisa, ela é um proprietário lá, que está cultivando, um pequeno produtor, que está trabalhando com a sua cabruca, mas se ele não tem um incentivo econômico para que aquilo que ele faz, ele tenha um retorno para alimentar a família dele, ele vai acabar fazendo alguma coisa que não deveria, por necessidade. Então, assim, sempre aliado a isso, né? A questão ambiental, ela sempre tem que estar aliada à questão econômica também, à questão social, porque elas andam juntas, né? Não tem como separar isso.
E aqui na nossa região a gente tem de tudo. A gente tem aqueles que preservam, a gente tem aqueles que conhecem a lei, mas não preservam, a gente tem aqueles que não preservam porque desconhecem a lei. Tem de tudo. Rapidão. Deu uma travada aqui. Tá gravando? Tá. Ainda? Aí, já voltou. Então, voltando não, mas mudando um pouco de assunto, o mico-leão, eu sempre, ficou uma coisa, esses tempos, acho que você acompanhou, do garoto não, né, do traficante de animais. Isso. Que tava com uma naja e foi picado. E eu queria saber se aí o mico-leão da cara dourada, ele ocorre muito o tráfico desse animal, pessoas tentam invadir pra catar o roubar, para pegar ele e revender. Como é que funciona? Então, a principal ameaça do mico é a perda de habitat dele, que é a questão do desmatamento. É o que traz essa pressão em cima dele, que o coloca como ameaçado de extinção. A gente não tem muitos relatos de animais apreendidos. Por exemplo, a Polícia Ambiental prendeu alguém que tirou algum mico da natureza, tentou vender. Não tem. Eu estou aqui na região tem quase 20 anos e eu nunca acompanhei isso, assim, de animal sendo vendido. Pode ser que tenha acontecido, pode ser que tenha casos, mas não é o que a grande ameaça dele. Em que situações que acontece mais esse tipo de coisa? O quê? De tráfico de animais. Então, aqui, o que a gente vê, se você for passar na BR, por exemplo, né, que é estrada, que você vai ver gente vendendo papagaio, periquito, tem muita caça na região de vender, de caçar tatu, paca, para vender. Então, isso é um grande impacto, e isso afeta diretamente a floresta, né, a diversidade da floresta. Tem muito isso. Então, aí eu te falo relatos da Polícia Ambiental prendendo quadrilhas que fazem isso. Aqui na região do sul da Bahia isso é muito comum. O problema é que as pessoas fazem para vender ainda, né? Elas fazem para vender. O tipo de caça que a gente tem muita caça mesmo na região ainda, e é proibida por lei, né? Na Mata Atlântica não se pode caçar. Que tipo de caça a gente tem? A gente tem caça para subsistência, porque a gente tem famílias morando aí em áreas super de difícil acesso. Mas até aí você entende, né? A pessoa caçar. Você entende que o impacto disso não é tão grande. Uhum. Só que o que você tem? Você tem aqueles que entram para caçar por esporte, porque acham bom, porque gostam, vai entender, né? E aqueles que entram para caçar para vender. Então, se você for na feira, aqui na região, claro, isso não é aberto, né? Você não vai ver o bicho pendurado na bancada, mas você sabe que existe e quem gosta de comer isso sabe onde encontrar. Caramba. E é muito, não é pouco. O impacto é bem grande na região em relação à caça esportiva e caça para venda. Falando em todas essas relações que você tem da reserva com as pessoas, tal, eu queria saber como é que funciona com as comunidades indígenas que tem por aí, que você falou. Então, a gente não tem uma ação ainda direta com a comunidade indígena. Aqui a gente tem os Tupinambás de Olivença, mas o Projeto BioBrasil, ele atua muito numa região do município de Una que chama Colônia de Una, um distrito, que é onde está a fazenda que a gente trabalha. Lá não tem comunidade indígena, elas estão mais aqui para próximo de Ilhéus. Então, assim, eu não tenho ainda nenhum trabalho desenvolvido com eles. Mas a gente está, o zoológico, né, o centro de pesquisa do zoológico da Antuérpia, que é quem tem o projeto BioBrasil, a gente acabou de elaborar o plano de conservação do mico-leão da cara dourada. E esse plano de ação, ele foi feito numa oficina participativa com diversos atores importantes, representativos aqui da região. Uhum. E sendo a comunidade indígena um desses atores, porque daí esse plano de ação da conservação do mico vai ser numa área maior do que
que a área que o Projeto BioBrasil atua. Então, o escopo vai ser maior, vai abranger outros municípios, inclusive o município de Ilhéus, e aí sim, nesse plano tem ações diretas com a comunidade indígena. Então, aí que eu vou começar esse trabalho com eles. Entendi. Então os indígenas não entram em nenhum tipo de conflito direto ao... Eles, pelo contrário, eles com mico? Isso. E com os outros animais de caça, não tem nada. Mas é que a caça é pequena, né? Sim. Porque é para subsistência. Então, eu não sei te dizer como que funciona isso, assim. Eu sei que existe muito conflito de terra, porque é uma área que a área da comunidade indígena de Olivença ainda não é uma área homologada, é uma área demarcada. Como tudo no Brasil, né, demora muito tempo para a coisa sair do papel, então tem muito conflito entre a comunidade indígena e os agricultores, entre os agricultores e a comunidade indígena, que não... Os agricultores da região onde é a área indígena, né, eles não aceitam. Então, tem muito conflito de terra em relação a isso. É uma situação bem complicada. Mas não é uma, não é uma situação que eu não trabalho diretamente com eles, com isso. Então, mas sim, tem muito conflito. Em relação à relação deles com né, os animais, com a floresta, eu creio que deva ser uma relação como os agricultores daqui da região mesmo, né? Não são, assim, os índios não são aqueles que precisam caçar para se alimentar. Acho que tem uma vida mais próxima aos agricultores. Eu não tenho certeza, mas teve alguns protestos do MST aí no sul da Bahia, não teve? Reivindicando terras de alguns produtores. Eu não tenho certeza se foi no sul da Bahia. Eu creio eu que foi. Não sei se você ficou sabendo de alguma coisa ligada a isso. Não. Eu não tenho Aqui certeza. A gente tem assentamentos bem bacanas do MST, com trabalhos bem interessantes. A gente tem um assentamento que fica no município próximo aqui, Arataca, que faz um trabalho de agroecologia muito legal nas Cabrucas, que está trabalhando com cacau orgânico de qualidade. Então, assim, tem ações muito interessantes dos assentamentos aqui na nossa região. Esse assentamento, o assentamento Terra Vista, que eu estou falando para vocês, com certeza é um grande parceiro nessa luta aí da conservação. Eles fazem um trabalho muito legal. Então, vocês também... agroecologia. Vocês também, o projeto BioBrasil, então, ele tem uma certa interação com o pessoal do MST em questão de... não ligadas à política, mas em questão de conservação. Terá mais. Porque, que nem eu estou te falando, a gente estava trabalhando nessa região de colônia de Una, que é bem específica ali. Agora, com o plano de ação, de conservação, que a gente é parceiro nesse plano, a gente vai ampliar as atividades, a gente vai ter uma interação muito maior. Como eu trabalhei muitos anos no IESB, aí sim a gente tinha uma interação bem forte com esses movimentos. A gente trabalhava em muitos assentamentos na região. Com isso, com agroecologia, com produção agroecológica, com fortalecendo e aumentando a qualidade do cacau vendida pelos assentamentos. Então, tinha bastante atividade com os assentamentos. Por isso que eu sei do assentamento Terra Vista em específico, mas tem alguns outros assentamentos aqui na região que fazem um trabalho bem bacana. Entendi. Vamos fazer uma pausa pra gente ir no banheiro, tomar uma água, que Beleza. Tá me dando uma vontade aqui. Então, cortezinho rápido, galera. A gente fez um corte rápido pra gente ir no banheiro, tomar uma água, fazer um xixi, né? Vamos ler aqui as perguntas que vocês mandaram pra gente no Twitter. E se vocês não seguem a gente, rapaziada, segue lá, @crowpodcast. É o lugar onde a gente interage, que a gente manda com quem a gente vai gravar, quando vai ser nosso próximo vídeo, que a gente recebe perguntas. É por lá que a gente interage com você. Então segue lá a gente, dá uma força gigante pra gente. Vocês também ajudam a gente a criar conteúdo, sabe? Então segue lá a gente, que a gente interage muito por lá. E segue a Cláudia também. Oi? Segue a Cláudia também. Então, o projeto eu não vou falar que todo mundo vai seguir, né? Depois, tem que seguir. Vamos lá.
O Bidu Indiano, @Manga Verde Sal, mandou uma pergunta aqui pra gente. Ele falou: em quais áreas, em sua visão, você vê a necessidade de investimento, seja estatal ou privado, na área ambiental? Tá. Bom, em diversas partes, assim. Eu vou puxar para o meu lado primeiro, né? Que eu trabalho com conservação, então, assim, eu acho que recurso para fortalecimento das unidades de conservação, para regularização fundiária, né? Os proprietários não conseguem, os pequenos não conseguem fazer as suas regulações fundiárias, então a gente não sabe exatamente onde estão as áreas de vegetação nativa, como que estão as propriedades. Pesquisa básica para a gente estudar as espécies, para a formação das pessoas, né, de pesquisadores, para incentivar os estudos. Na parte, no nosso caso, de fortalecer a agroecologia, de buscar mercado que entenda e fortaleça os produtos agroecológicos, né? E aí eu acho que não só recursos para capacitação dos produtores, mas também para a busca do mercado, né, para os incentivos econômicos voltados por serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, né, que pode ser um grande gerador de renda, e a gente precisa entender mais isso. Então, como que a gente pode fazer para fortalecer isso? Acho que a questão de saneamento básico também, que pensando em conservação e problemas ambientais nas cidades, é o que a gente é extremamente frágil, que eu acho que pode ter investimento tanto privado quanto estatal. E é isso, assim, a questão ambiental ela é tão jogada à margem de todas as discussões que se a gente for fazer aqui um apanhado de aonde falta recurso, não vai faltar lugar para a gente dizer que falta recurso. Sim, entendi. Então a questão ambiental, as pessoas elas tratam, acha que é só não jogar lixo no chão, mas a coisa é uma coisa muito mais embaixo. Então. Isso. Isso, assim, porque a questão ambiental é sempre tratada como uma coisa supérflua, né? É uma coisa para depois. E, na verdade, a questão ambiental é o palco para todas as outras coisas. Então, se a gente não debate seriamente e a gente não entende seriamente o impacto que a gente causa no meio ambiente, se a gente não para entender, estudar e fortalecer todos esses mecanismos, a gente entra em colapso, né? Porque existe a finitude dos recursos e tudo a gente precisa do que vem da natureza. Não tem nada que a gente não utilize na nossa vida diária que não venha da natureza, né? Então, como que a questão ambiental ela pode ser deixada para segundo plano? É o palco para qualquer discussão. É a base, né? É a base, com certeza. Você falou sobre saneamento básico, e já vou puxar mais uma pergunta que fizeram aqui pra gente. O Marcos, né, meu pai fez essa pergunta, ele falou assim, pergunte a ela é favorável à construção de aterros sanitários, pois aqui na minha cidade a população está contra. E qual seria a opinião dela sobre o descarte dos lixos nas cidades? Assim, sou super a favor de aterros sanitários, mas existem procedimentos para fazer isso, né? Não pode ser em qualquer lugar. Você não pode ter lixão, né? Não eu não sei como que é descartado aí. Aqui na minha cidade? Assim, tem um projeto que circula na cidade, que é a construção de um aterro sanitário. E o principal problema que o pessoal tá batendo para não construir é que ele fica perto de uma nascente de água, sabe? Exatamente, é isso. Porque um aterro sanitário, para se fazer um aterro sanitário, você precisa de ambiental, você precisa de um licenciamento ambiental para isso. Você vai estudar como que é essa região, se ela está perto de lençóis freáticos ou não, se ela atinge esse lençol freático ou não. Nesse estudo todo, você vai fazer aí um estudo para você saber que para isso vai vir todos os materiais que vão ser recicláveis, o que fica onde. Então, é um estudo super amplo, que é do que você, como faz na maioria das cidades, jogar no lixo sanitário, que aqui Vixe. Travou para você também? Travou. Daqui a pouco eu volto aí. Travou?
deu uma travada. Jogar o lixo. Travou na parte que você falou, jogar o lixo, tipo... A céu aberto. Isso. Que se transforma num lixão, né? Então, assim, é um estudo extremamente minucioso de onde e como. E o que é um grande problema, porque aqui, por exemplo, tem cidades que você tem lençol freático superficial na maioria dos locais que poderiam ser um aterro sanitário, né? Então, com cuidado, com o estudo bem feito, um estudo técnico bem feito, é o que tem que ser feito. E a fiscalização também, né? Depois, tudo. Depois a fiscalização. Eu acho que o problema que o pessoal aqui na minha cidade está reclamando muito é porque eles estão com medo do aterro sanitário virar um lixão, entendeu? Exatamente, que é o que acontece em Ilhéus. Tem que ter uma manutenção constante, né? Isso, as pessoas simplesmente chegarem lá e, tipo, construir lá e jogar no lixo, sabe? É isso que acontece aqui. Então, os caminhões, eles vêm, eles jogam lá, porque você tem setor, num aterro sanitário, você tem os setores para receber esses resíduos. Ele é todo, né? Então, antes de chegar nisso, você tem todo esse estudo de impacto ambiental no processo de licenciamento da área, para saber do que área que a gente está falando e como essa área pode receber. Depois é um trabalho bem, além da fiscalização, é um trabalho de setorização da onde vai fazer isso muito importante, senão vira um lixão, que é o que acontece aqui na minha região, um lixão. Com o nome de aterro sanitário, que é pior, né? Falando sobre o descarte do lixo, minha sogra mandou uma pergunta para mim no WhatsApp. Ela mandou assim, ela queria saber, a prefeitura, ela falou assim, eu vou ler a pergunta. Como trabalhamos com a coleta de entulho, gostaria de saber por que as prefeituras não se importam com o descarte correto desse material e não ajudam a encontrar uma solução, pois esse é um problema de todo mundo e não vai acabar, pois sempre vai haver construções e reformas, entre outras. Pois para conseguir uma possível solução independente existe muita burocracia e tem que ter muito dinheiro para isso. A pergunta dela é: como você vê uma solução para as pessoas conseguirem descartar, as pessoas que trabalham com entulho, que acabam pegando a parte que vai ser jogada fora, assim, né, jogada fora. Como você acha que isso tem que ser feito de uma forma correta? Uma solução viável e ambientalmente correta. Essa questão dos resíduos, né, é tão complexa e é uma questão que passa tanto pela nossa atitude individual. Eu não sei se vocês separam lixo na casa de vocês? Não. Separam lixo seco e orgânico só. Não, eu não separo nada aqui em casa. Tipo, a única coisa que eu faço, pelo menos eu, né, eu não jogo pilha no lixo, sabe? A pilha, a bateria, essas coisas eu não jogo. Então, isso é uma prática muito bacana de se fazer. Mesmo que na sua cidade não tenha coleta seletiva, que tendo um aterro sanitário você vai poder fazer um programa de coleta seletiva, por exemplo, né? Que deveria ser feito, senão vira o lixão. Mesmo que não tenha, faça essa experiência para você ver o quanto que você, observando a quantidade de lixo que você gera, você, com as suas atitudes, e você pode diminuir essa quantidade de lixo. Aqui em casa a gente recicla. Não temos coleta seletiva. A gente tem um projeto aqui na vila, onde eu moro, na Vila de Serra Grande, que chama Riqueza do Lixo. Que um senhor, a gente separa, né, plásticos, e ele só não pega vidro, e leva para ele, e ele faz a coleta, e ele revende isso, e ele vive disso. A outra parte, a gente faz uma composteira. Tem muitos anos que a gente faz isso na nossa família aqui. O tanto que a gente conseguiu diminuir a quantidade do nosso lixo, porque no início era apavorante da gente ver o tanto de lixo desnecessário que a gente produzia, o tanto de embalagem desnecessária que a gente utilizava e que não precisava utilizar. Então, assim, eu acho que a questão do lixo, eu acho que tem que ter políticas públicas voltadas, sim, para reciclagem. Eu acho que o papel que os catadores fazem é essencial, mas ele precisa ser fortalecido, né? Políticas públicas, eu acho que isso é uma questão de política pública, mas a nossa
o nosso poder de decisão das coisas que a gente consome, ele contribui demais para a quantidade de lixo que a gente produz. Porque quem produz lixo somos nós. É muito fácil você pegar o seu lixo e essa a impressão que dá. Você coloca o lixo na porta da sua casa para a coleta passar e o problema acabou para você. Mas não acabou para o lixo, não acabou para o planeta. E é um problema sem fim. Então, assim, é claro que a gente precisa ter uma estrutura de políticas públicas muito forte pensando nessa questão dos resíduos que a gente produz, resíduos sólidos, mas assim, a nossa participação nesse bolo aí, ela pode ser revista, e a gente tem que entender que a responsabilidade do lixo que a gente produz é nossa, de mais ninguém. A quantidade de lixo que eu boto na porta da minha casa, a responsabilidade daquilo é minha. Não é só da coleta que passa. Então, eu acho que essa questão do lixo é muito cômodo para as pessoas. Assim. Uma vez eu fiz uma prática com um grupo de estudantes que eu trabalhei com essa coisa de educação ambiental e levei eles para um lixão. E de uma cidade pequena, né, daqui, que é uma loucura. E assim, você olha para aquilo, você fala, gente, eu posso contribuir para diminuir isso. Eu posso, sabe? Eu não preciso ir para o mercado e voltar com o mercado com 10 sacolas plásticas. Eu posso levar a minha sacola. Eu não preciso ir no mercado e comprar 10 tubinhos de detergente se eu posso comprar um maior e ir repondo, né? Então, tipo aquelas embalagens econômicas, né, que as empresas fazem. Tipo, a Coca-Cola, por exemplo, em vez de você comprar duas Coca-Cola de 2, uma Coca-Cola de 1 litro e a outra de 2, você pode comprar uma de 3, entendeu? Tipo isso, exatamente. Né? Ou não comprar Coca-Cola, compra um suco de polpa produzida por um agricultor aí da sua região. Ou então você mesmo planta fruta. Ou você mesmo planta fruta. Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente reavaliar, rever a nossa postura em relação ao ambiente e deixar... E a questão do lixo é muito claro isso para mim, assim. A gente sempre deixa a responsabilidade para o outro. É o outro que tem de responsabilidade de resolver esse problema. E não, pensa que você pode amenizar esse problema também. E cobrar políticas públicas para isso. Sim, né? As pessoas podem cobrar dos prefeitos, dos vereadores da cidade. Será que alguém pensa nisso quando vai decidir seu candidato? Será que alguém pensa nisso, né? Será que na proposta do meu candidato está lá o saneamento ambiental da minha cidade? Porque é mais do que saneamento básico, na verdade, né? Um saneamento ambiental, que está tudo relacionado. Será que... Não pensa, né? Será que as pessoas pensam quando vão votar nisso? Não, eu acho que não. O voto... Infelizmente no Brasil elas... Eu não penso em muita coisa, né? Não pensam em muita coisa, exatamente. Não pensam em muita coisa. Vamos para mais uma pergunta relacionada... Assim, a gente recebeu perguntas, agora mudando completamente do assunto do lixo, né? Tem uma pergunta que eu achei bem interessante, que é sobre cursos de área ambiental. Lucas Rodrigues mandou pra gente. Quais são os melhores cursos e as melhores universidades para quem quer trabalhar com a área ambiental? Aí depende, a gente tem excelentes universidades no nosso país e depende da área que você quer atuar, né? Quer trabalhar com biodiversidade, vem aqui para o sul da Bahia. A gente tem uma universidade excelente no sul da Bahia, que é a UESC. A universidade de onde eu venho, a Universidade Federal de Uberlândia, também é uma excelente universidade. Então, assim, depende muito... O pessoal do Sul trabalha muito com a biologia marinha, a oceanografia, né? Então, a gente tem excelentes universidades no nosso país, públicas, que formam grandes profissionais do meio ambiente. No caso do Lucas, conhecendo ele quer fazer alguma coisa relacionada à gestão ambiental, eu acho, né? Então, o UESC vem para cá, vem para o sul da Bahia. Vou puxar a sardinha aqui para minha região. Não, mas é bom ter que puxar mesmo. Então. Tá certo. Da onde eu fui adotada. Vamos fazer mais uma pergunta, também agora relacionada a um assunto que eu achei muito interessante, que foi o Silvio, meu professor de biologia. Quer dizer, meu ex-professor de biologia, né? Grande Silvio. Inclusive, saudade, Silvio. Ele mandou aqui pra gente. Foi um bom professor, então, né? Você tá com saudade.
Ele mandou assim, ó. Como resolver problemas de árvore nas cidades? Em crescimento, rompem calçadas, muitas liberam folhas em excesso que entopem bueiros e calhas, e quando velhas, aparentam um perigo de queda de galhos ou mesmo ela cair. E aí ele também falou, e além de atingirem os fios dos postes. Pois é, isso é um grande problema, né? E isso é um problema diretamente relacionado à falta de planejamento. O que a gente tem na cidade... Eu trabalho pouco na cidade, né? Meu trabalho é mais na zona rural. Mas o que a gente... E mesmo assim, nas pequenas cidades onde eu moro numa pequena cidade, trabalho em outra pequena cidade, o que a gente tem de arborização urbana são plantas exóticas. E a gente, assim... E quando se decide plantar porque... E aí causa um grande problema, que é isso que ele fala, né? Quebra do calçamento. Então... Tem que ter um planejamento de arborização, né, urbano. A gente tem uma pesquisadora aqui na nossa região, inclusive uma grande colega minha, que ela tem um livro que ela sugere árvores nativas da Mata Atlântica, aí no nosso caso, né, nas cidades do bioma Mata Atlântica, que no Cerrado seriam outras e na Caatinga outras, mas ela fez esse estudo para a Mata Atlântica, onde ela indica árvores que seriam... para ser plantadas na zona urbana das cidades, para a arborização urbana. Então, assim, pessoal, que bacana, você está numa cidade onde você não tem um pé de ficus, né, que é o que mais tem, que daí ainda faz aquela poda para deixar quadradinho ou com carinha de bichinho, que é uma exótica que quebra tudo, mas você tem uma nativa da Mata Atlântica que foi plantada e pensada para trazer sombra, né, para trabalhar o microclima daquela cidade, daquela região, e que não vai ter problema nenhum com quebra no calçamento, com entupimento na rede de esgoto. Então, é isso, é planejamento. Plantar árvores também precisa ter um planejamento. E a gente precisa ter um plano de arborização para isso. A Heloína Neri, ela tem esse livro, e aí estamos aí, né, Mata Atlântica, São Paulo, corre atrás desse livro que tem boas sugestões de boas árvores para se plantar nas ruas das cidades. E o que eu acho que... Dá esse livro pro prefeito. Manda, eu posso mandar para vocês ele. Mandar para todos os candidatos, todos os pré-candidatos de prefeito da sua cidade, mandar para ele ler. Não, e porque daí causa boa trauma das pessoas. Ninguém quer ter árvore na frente de casa, né? Porque a árvore é vista como um problema. E, na verdade, é um problema porque não teve um planejamento para se fazer isso. Direito. A coisa tem que ser planejada. Planta toda só cidade tem que ter um plano de arborização. Né? Planta só para dizer que plantou a árvore. Planta só para dizer que plantou. Que nem quando vão reflorestar e colocam eucalipto. Então. Exatamente. É isso. Aqui a gente tem muita sorte, porque aqui a gente... Além de ter muitas árvores, né? Já naturalmente, diferente aí de vocês, né? A gente aqui a gente, eu não sei, aqui o pessoal falou assim, quer saber, acho que a árvore é uma coisa inútil, vamos destruir tudo. Pode ter pensado assim, né? Não é possível. Não, mas mesmo assim, aqui nas nossas cidades também, o que tem de arborização urbana são todas plantas exóticas que acabam causando grandes problemas e que acabam sendo retiradas e por aí vai. Mas a gente tem lutado um pouquinho aqui também para ter esse planejamento de se ter espécies nativas do ambiente mesmo, que não é também qualquer espécie nativa que você pode plantar na rua, né? Não é qualquer espécie que se dá para fazer isso. Então tem que fazer um estudo mesmo, um planejamento, um estudo de levantamento. Para a Mata Atlântica a gente tem esse. Legal. Vamos para a última pergunta. Foi a Carolina, minha mãe, né? Minha mãe e meu pai ficou interessado no assunto. Tô com saudade. A família curte biologia, ambiente. A minha mãe, ela pensou muito como você trabalha com o mico-leão da cara dourada. Ela falou que gostaria que você comentasse o uso de animais em pesquisas para produto cosmético, para remédio e coisas em gerais usados. Então, eu acho que assim, tem coisas que dá para substituir, e eu acho que tem que ser substituído.
Tem várias marcas de produtos aí de cosméticos, inclusive, que a gente tem que pensar exatamente nisso, que abominaram o uso de animais, porque consegue fazer testagem de outra forma. E eu acho que esse é o caminho. Como é que eles testam? Agora tem coisas que não dá para fazer, por exemplo, a vacina, né? A gente precisa de ter segurança para fazer isso. Então aí não dá para fugir e vai ter que utilizar animais. Mas o que dá para substituir, e aí eu acho que tem que ser substituído. Eu não sei como que eles fazem, mas eu sei que existem vários cosméticos no mercado que aboliram da sua testagem a utilização de animais. Eu acho que esse sim. É igual o Murilo. O Murilo aboliu comer carne na vida dele. Pois é. Carne então, tudo de animais. Eu não, ainda não cheguei nesse nível, mas o Murilo já aboliu. Eu também não cheguei nesse nível, mas eu acho super bacana, porque é isso que eu falo. Eu acho que assim, quando você pensa em conservação, você tem que pensar muito na sua atitude em relação a isso. Eu acho que eu nunca vou chegar a abolir comer carne, mas eu acho que eu posso diminuir drasticamente, sabe? Eu posso usar só produtos que não utilizem testagem animal, por exemplo. Eu posso, é o meu poder de escolha. Eu posso usar roupa que venha, sabe, de um algodão orgânico, é o meu poder de escolha para isso, né? Eu posso não levar sacolas plásticas, eu posso levar minha própria sacola no mercado, é o meu poder de escolha. Eu posso não tocar o meu celular todo ano, né? O meu celular é herdado do João, inclusive. É o meu poder de escolha. Quem escolhe sou eu. Então, assim, eu posso diminuir a minha pegada ecológica, né? Só eu que posso fazer isso, porque é minha escolha. E essa pandemia, né, devia mostrar para nós, né, que a gente não precisa consumir tudo que a gente sempre consome, porque a gente, querendo ou não, nosso consumo nessa pandemia se reduziu e a gente conseguiu viver bem normal. Dá pra você reavaliar a vida. Isso, muitas das coisas que a gente consome nem é necessário, a gente nem precisa consumir, a gente só consome por consumir. Tanto de. Não, essa pandemia, eu acho que, embora eu espere que ela realmente traga um novo mundo, mas eu acho que ainda não, acho que a gente vai passar algumas gerações ainda tentando consertar tudo isso. Mas eu acho que a gente cada um deveria fazer uma grande reflexão da forma como se comporta em relação ao ambiente, né? Ao nosso. Infelizmente, eu não sei por que, em algum momento da nossa história, enquanto humanos, a gente se desconectou completamente da natureza. Completamente. A gente, principalmente quem vive em grandes centros, assim, né, urbanos e tudo, a gente acha que é a parte da natureza. E, na verdade, a gente faz parte, né? A gente é a natureza. A gente não está à parte, a gente é um pedacinho de uma coisa muito maior, né? De uma teia muito maior. Não pode parecer que é bicho. A gente é bicho. A gente é bicho. A gente é. E a gente é um bicho com responsabilidade, porque nós conseguimos fazer alterações num ambiente de uma forma que a gente não consegue nem ter controle sobre isso. E a pandemia, ela esfrega isso na nossa cara, assim, todos os dias. A responsabilidade da gente estar vivendo o que a gente está vivendo é nossa. É do ser humano. Ou a gente muda a nossa atitude com o meio onde a gente vive, ou a gente está fadado ao colapso, a gente vai entrar em extinção. Os seres humanos estão caminhando para isso. A natureza vence por bem ou por mal, né? Cara, sem a gente, a Terra continua. Ela vai se adaptar. A gente não continua, sabe? Sem água, a gente não continua. Sem ar, a gente não continua. Ano passado, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas assim, a gente tem, eu não sei quem estipula isso, mas a gente tem tipo uma quantidade de recursos para usar durante um ano, né? E ano passado, na metade do ano, já tinha usado tudo, sabe? Tipo, já tinha acabado a quantidade de recursos na metade do ano. Tipo, cara, a gente tá consumindo... Já tava usando o ano seguinte. Já tava usando o ano seguinte. A gente tá consumindo uma coisa... A gente tá consumindo tanto, mas tanto que até vai chegar uma hora que não vai mais suportar. Exatamente. É essa reflexão que cada um tem que fazer. Então, assim, vamos falar de sustentabilidade, né? O que é o desenvolvimento sustentável?
Pensar no desenvolvimento das nossas necessidades, mas pensando que as gerações futuras também vão ter direito a suprir as suas necessidades. Mas quais são as nossas necessidades? Será que a gente consegue, o planeta dar conta de suprir as nossas necessidades? A gente está vendo aí que não dá, não tem condição. Né? E aí, por isso que eu falo, a pandemia escancara isso, a gente é extremamente frágil, um vírus que pode, sabe, acabar com a população humana da Terra. E veio da onde isso? Veio do impacto que a gente causa no ambiente. Sabe? Veio de lá. A gente cada vez mais está desmatando, destruindo, se aproximando e colocando as espécies silvestres cada vez mais acuadas, porque a gente está invadindo o espaço delas, e é o preço que a gente está pagando por isso. Né? Eu acho que isso está muito ligado ao planejamento, igual você falou. A gente não tem um planejamento de crescimento populacional e está crescendo tanto, mas tanto que não vai... Não, assim, tem espaço para a gente, tanto é que tem mais gente, tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Eu acho porque a gente não tem limite para o nosso crescimento. E a gente não tem respeito pela natureza. Então, assim, por que eu tenho que explicar para as pessoas que é importante a gente conservar o mico-leão da cara dourada? Eu não deveria ter que explicar isso. Eu não deveria ter que explicar para as pessoas que ele é uma espécie endêmica que está ameaçado de extinção, e ele está ameaçado de extinção por intervenção humana, por atividades das pessoas. Por que eu tenho que explicar? Ele por si só já deveria ser o suficiente para as pessoas entenderem. Não, lógico que tem que conservar o mico-leão, sabe? É mesmo porque ele faz parte de um ecossistema, né? Exatamente. Você destruiu um bloco do ecossistema que seria o mico-leão da cara dourada. Afeta todo o resto. Cara, é isso, a gente é uma teia. Não é assim, acabou lá, chegou a extinção, o mico-leão dourado, não aconteceu nada. Não é assim. Não, exatamente. É isso, é porque a gente não... Só que a gente tem que explicar isso para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão tão desconectadas do meio que ela vive, que ela não entende isso. Questão de lixo, né? Quantas pessoas vocês já viram, tá comendo uma balinha e sabe, joga o papel de bala no chão? Cara, aquilo tem impacto gigantesco. Mas a pessoa tá tão desconectada daquilo que ela não tá nem pensando. Nem... Cigarro. Joga bituca no mato. O negócio pega fogo. A gente estava falando de saneamento ambiental, né? A gente não tem, a maioria das cidades brasileiras não tem saneamento ambiental ainda. A gente joga esgoto in natura na água que a gente bebe, que é um recurso essencial para a nossa vida. A gente não vive sem água. Como que a gente trata a água? Jogando esgoto in natura na água. Então, assim, é uma desconexão tão grande, sabe? É uma arrogância tão grande de quem somos, que a gente se perdeu nesse caminho, e eu espero que as pessoas estejam refletindo sobre isso nesse momento que estão podendo ficar em casa, aqueles que podem ficar em casa, né? E tem um outro tipo de comportamento, porque eu acho sim que com atitudes individuais a gente pode mudar muita coisa, e se perceber enquanto, assim, uma peça dentro desse quebra-cabeça que é a vida, né? Que a gente é só uma parte disso. E, de novo, né? O planeta Terra sobrevive sem a gente. Sim. A gente não... Ele se recupera. Nós a gente não. É o problema do planeta Terra. Nós não. A gente Acho assim, a gente é o problema e a solução. Sim. A gente é o problema e a solução. Basta a gente olhar para isso e entender que a questão ambiental, que o meio ambiente é o palco para todas as discussões. Não é um adereço, não é uma qualquer coisa, né? É o palco para tudo isso. Tanto que aí, né, a gente está aí correndo um risco de sofrer várias sanções aí por conta do tipo, da forma como a gente cultiva os produtos que são vendidos aí fora. Daqui a pouco ninguém vai querer comprar produto brasileiro. Por quê? Porque tem sangue de índio, né? Tem sangue dos indígenas, tem desmatamento e, cara, as pessoas elas estão vendo isso e estão entendendo que sem um ambiente harmônico a gente não sobrevive. Não sobrevive. Bom, vamos fazer um encerramento aqui, que
Já deu um bastante tempo de programa. Papo bom. Eu queria agradecer a presença. Foi muito legal o papo. Queria agradecer a presença da Cláudia. Queria falar para todo mundo que assistiu novamente, segue o projeto BioBrasil, segue no Instagram, segue no Facebook, os links vão estar todos aqui embaixo. Segue a Cláudia no Facebook e no Instagram. A gente vai deixar tudo aqui. Segue a gente também. Tá o meu Instagram, o Instagram do Murilo. E tá o Twitter do Crow aqui na descrição. Segue lá, a gente interage por lá, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Valeu. Vocês fiquem bem. Fiquem em casa, hein? Usem máscara. Obrigado, meninos. Foi muito legal. Achei que a gente falou de um bocado de coisa. Né? A gente precisa de outro momento, eu acho. Claro, e a nossa intenção, pessoal, que está assistindo, a gente vai trazer novamente os profissionais. A gente tem a intenção de trazer os profissionais com outro profissional para eles também interagirem entre eles. Legal. Mas isso é mais para frente, uns projetos mais para frente do canal. Então se inscreva, deixa o seu like. E valeu, rapaziada. Isso aí, valeu, gente. Obrigada.